Olá! Seja bem-vindo ao canal do Toda Matéria. Meu nome é Marcela Cabral, do canal Zeta Matemática, e eu sou professora de matemática. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre um conjunto de números muito importante, que são os números racionais. Você sabe quais são os números racionais? Não sabe? Então fica aqui comigo na aula e deixa que eu te explico. Então vamos lá, ó. O que são os números racionais? Os números racionais são os números que podem ser escritos em forma de fração. Então eu tenho aqui, ó, um modelo de fração. A sobre B. A dividido por B. Onde A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos. Ou seja, A é um número inteiro qualquer e B é um número inteiro diferente de zero. E aí você deve estar aí se perguntando, professora, você falou aí de números racionais, agora já falou do conjunto dos números inteiros, mas eu não lembro mais quais são os números que fazem parte do conjunto dos números inteiros. Então vamos lá, ó. Trouxe aqui, ó, conjuntos numéricos. E aí eu tenho esse primeiro conjunto aqui, ó, esse maior, que engloba todos os outros conjuntos, que é o conjunto dos números reais. Aqui eu tenho, ó, sozinho, conjunto dos números irracionais, que nós veremos em uma outra aula aí mais pra frente. E aí o que é que importa pra gente? Tá aqui, ó. Conjunto dos números racionais, representado aí pela letra Q maiúscula. E aí eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Primeiro, toda vez que você for representar qualquer conjunto, é sempre por letra maiúscula. Segundo, por que o conjunto dos números racionais é representado aí pela letra Q? Olha lá. Os números racionais não são os números que podem ser escritos em forma de fração. Uma fração não é uma divisão? O resultado da divisão nós chamamos de quociente. Por isso que o conjunto dos números racionais é representado aí pela letra Q. Dentro do conjunto dos números racionais, nós temos o conjunto dos números inteiros. Dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números naturais. Quais são os números que fazem parte do conjunto dos números naturais? São os números inteiros não negativos, incluindo o zero. São os números que nós utilizamos aí no dia a dia para contar, certo? Olha lá, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Quais são os números que fazem parte do conjunto dos números inteiros? São os números naturais, incluindo o zero, e seus opostos, ou seja, são os números inteiros positivos e negativos, incluindo o zero. Olha lá, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros e está contido no conjunto dos números racionais. Ou seja, todo número natural é um número inteiro e todo número inteiro é um número racional. Agora veremos aí alguns exemplos de números racionais. Então, o nosso primeiro exemplo aqui, ó, é o número 8, que é um número inteiro. E aí a gente já sabe que todo número inteiro é um número racional. Mas aí como é que eu vou fazer para colocar esse 8 em forma de fração? Eu posso representar esse 8 ó, em forma de fração como 8 sobre 1, porque 8 dividido por 1 é o próprio 8, certo? Olha lá, raiz quadrada de 9. Será que a raiz quadrada de 9 é um número racional? A raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Como é que eu posso representar esse 3 em forma de fração?
Do mesmo jeito que eu representei aqui o 8, ó. 3 sobre 1. Menos 5, novamente, ó, um número inteiro aí negativo. Vou representar em forma de fração, ó. Menos 5 sobre 1 também é um número racional. Agora eu tenho aqui, ó, um número decimal finito. Tenho aqui 4 décimos. Como é que eu posso representar esses 4 décimos aí em forma de fração? Olha lá, eu vou copiar o número sem a vírgula. Então vai ficar aqui, ó, o 4. Vou passar aqui o traço de fração. Vou colocar o 1. E aí eu vou contar quantos números tem após a vírgula. Tenho aqui somente um número após a vírgula, então somente um 0. Olha lá, 4 décimos, representei em forma de fração. Então, você já sabe que os números decimais finitos são números racionais também. Tenho aqui, ó, 32 inteiros e 24 centésimos. Um número decimal finito, também posso colocar em forma de fração. Vou colocar o número aqui, ó, completo, sem a vírgula. Então, 3.224. Vou passar o traço de fração, vou colocar o 1 e aí vou contar. Quantos números eu tenho após a vírgula? Ó, 1, 2. Então, 2 zeros. Olha lá, coloquei em forma de fração. E por último aqui eu tenho uma dízima periódica. Tenho aí um número que tem um período que se repete infinitamente. Também é um número racional. Toda dízima periódica é um número racional, porque é um número que eu consigo colocar em forma de fração. Então, eu vou olhar, ó, o período que está se repetindo, que é o 3. Vou colocar aqui o 3. Vou passar o traço de fração. Como só tem um número repetindo, eu só coloco um 9. Então, 3 nonos. Então, esses foram os nossos exemplos aí de números racionais. Agora, a gente vai ver aí os subconjuntos que fazem parte do conjunto dos números racionais. Então, vamos lá. Quero chamar sua atenção para 3 subconjuntos aí que fazem parte do conjunto dos números racionais. Primeiro subconjunto, racionais não nulos, representado aí pelo Q, asterisco, ou seja, exclui o 0. Olha lá, x pertence aos racionais, tal que x é um número diferente de 0. Então, exclui aí o 0. Racionais não negativos, representado aí pelo Q+, onde x pertence aos racionais, tal que x é um número maior ou igual a 0. Então, como são racionais não negativos, exclui todos os números negativos. Então, são somente os positivos e o 0. E, por último, os racionais não positivos, representado aí pelo Q-, onde x pertence aos racionais, tal que x é menor ou igual a 0. Então, nesse caso aqui, exclui todos os racionais positivos, entra aí somente os negativos e o 0. Agora, vamos resolver alguns exercícios. O enunciado do nosso exercício fala assim, ó. Quais dois números abaixo não é um número racional? Então, primeiro eu tenho aqui 1 inteiro e 3 décimos. Tem um número aí decimal finito. A gente já sabe que o número decimal finito é um número racional, pois eu consigo colocar em forma de fração. Então, ó, vou copiar o número sem a vírgula, vou passar o traço de fração, vou colocar o 1 e vou olhar. Quantos números eu tenho após a vírgula? Um número, então, somente um 0. Coloquei em forma de fração, é um número racional. Agora eu tenho aqui raiz quadrada de 3. Será que a raiz quadrada de 3 é um número racional? Olha só, a raiz quadrada de 3 não é uma raiz quadrada exata.
é 1,732. É uma dízima não periódica. Não tem um período aqui que se repete. Eu não consigo colocar em forma de fração. Então, a raiz quadrada de 3 não é um número racional. Menos 14 centésimos. Tenho aqui um número decimal finito. Ele só é negativo. Então, consigo aí colocar em forma de fração, certo? Olha lá, quantos números eu tenho após a vírgula? 2 números, então será 2 zeros. Coloquei em forma de fração, a gente já sabe que é um número racional, certo? Pi é um número racional. Geralmente, quando a gente vai resolver aí os exercícios, a gente aproxima o valor de pi, usa aí 3,14, né? Depende aí da questão. Depende, às vezes, a questão pede aí, né? Aproxima, usa 3 ou 3,14. Mas pi vale somente 3,14? Não. Pi é um número infinito, ó. É 3,14, 15 e assim vai, ó. É uma dízima não periódica. Se é uma dízima não periódica, não consigo colocar em forma de fração. Então, pi não é um número racional. Novamente, ó, tenho aqui, ó, que nem pi, ó, tem um número que é uma dízima aqui não periódica. Tá vendo que não tem um período aqui que se repete? Também não consigo colocar em forma de fração, ó. Então, não é um número racional. Agora tenho aqui, ó, 1,4. E tá vendo que em cima desse 4 aqui tem um traço, né? Uma barra. E o que isso significa? Significa que esse 4 está se repetindo infinitamente. Ou seja, nós temos aqui, ó, uma dízima periódica. É 1,444, ó. Posso colocar em forma de fração. O que eu faço? Vou pegar a parte inteira, o número que está se repetindo, menos a parte inteira, ó, menos 1, sobre... Vou olhar quantos números na parte decimal aí está se repetindo. Somente 1, que é somente o 4, então 9. 14 menos 4 é igual a 13, então vai ficar 13 nonos. Então, dízima periódica, a gente já sabe que é número racional, porque a gente consegue colocar em forma de fração. E por último aqui, eu tenho uma dízima periódica composta. Como é que eu faço para representar em forma de fração? Ó, eu vou pegar aqui, vamos para o denominador primeiro, tá bom? Ó, eu vou olhar lá. Qual é o período que está se repetindo? Tem quantos números se repetindo? Ó, eu tenho aqui o 82. O 82 tem 2 algarismos, então vão ser 2, 9, tá? Aí eu vou olhar na parte decimal, tem algum número que não está se repetindo? Tem o 3. Então, para cada número que não está se repetindo na parte decimal, eu acrescento um 0. Então, ó, um 0 aqui. Vou estender aqui, ó, porque vai ficar maior. Agora, vamos lá. Vou copiar a parte inteira, que é o 7. A parte que não está se repetindo, que é o 3. E a parte que está se repetindo, que é o 82. Menos... Aí eu vou olhar lá a parte inteira e a parte decimal que não está se repetindo. É o 7 e o 3. Então, menos 73. Então, vai ficar 7.309 sobre 990. Então, olha lá. A dízima periódica composta também é um número racional, porque eu também consigo colocar em forma de fração. E aí, entenderam o que é um número racional? Fácil, né? Espero que você tenha gostado da aula. Se quiser mais dicas de matemática, me acompanha lá no meu canal também, Zeta Matemática. E é claro, se inscreve aqui no canal do Toda a Matéria para continuar estudando com a gente. Tchau, tchau! Até a próxima aula e não se esqueça, você é capaz!